participação em congressos. Então, isto qualifica o profissional. Então, você disse, esses veterinários que são os nossos parceiros, eles não trabalham de graça, porque eles têm custos no trabalho e na formação deles. Mas, de qualquer forma, eles trazem uma grande contribuição social, que é o fato de ter uma redução de valor para que essas castrações possam acontecer. São essas clínicas aqui? É só, Deus, que tem um outro... Eles mesmos pedem uma certa reserva para nós. Certo. Senão vai chover, sabe, gente, porque lá isso, Você entendeu a situação? Entendi. Tá certo. Então é o nosso cuidado, porque eles abrem um espaço, eles deixam de atender o particular para nos atender com a mesma dedicação. Parabéns. Na verdade, assim, parabéns, e eu entendi por quê. Entendeu por quê? Entendi. Na verdade, eu acredito muito de dar honra a quem merece honra. Isso. Né? Mas em contrapartida, da mesma forma que se eu divulgar o seu telefone, nós corremos o risco de, ao invés das pessoas tomarem a iniciativa de ter a mesma atitude no sentido de proteger os animais, ou mesmo saber como é que eu posso ser um facilitador para a multiplicação disso, as pessoas vão lhe procurar para que você faça isso. Então eu vou dar um exemplo recente que aconteceu comigo. No dia 25 de outubro, 9 horas da noite, bateu o telefone residencial. Um rapaz pedindo auxílio para uma cadelinha que ele havia atropelado no contorno leste. Eu ouvia os gritos de dor da cadelinha. 9 horas da noite. Eu conversando com ele. Olha, eu vou tentar um atendimento, mas a responsabilidade é sua. O preço vai ser mais acessível. Mas não, mas eu podia ter deixado lá. Muito bem, à noite você não iria dormir, porque estaria preocupado em algo que você quis ou não, aconteceu. 9 horas da noite, liguei para um desses veterinários, nossos parceiros. Ele recolheu esse animal. Esse animal estava com várias fraturas na região do focinho. Estava descoordenado, problema com a batida. Resultado, desde o dia 25 de outubro, já faz um mês, passou por cirurgia, passou com atendimento com soro, está sendo atendido até hoje e o rapaz não atende o telefone. Entendeu por que nós não divulgamos? A responsabilidade, ele trouxe, o veterinário faz por um preço. Ele passou a responsabilidade. E é isso, aí a mão responsável. Uma vai estendendo a mão para a outra. Lília, deixa eu fazer uma pergunta para você. Isso foi o caso meu, acontece com as outras protetoras. Mas acontece, eu acho que o tempo todo. O que dizer das pessoas que largam os animais? Então, vamos imaginar, na minha cidade, Campo Magro, acontece isso. Nós, às vezes, estamos indo para casa, a gente para um carro e joga às vezes 2, 3, 4 animais, e isso se transforma num problema sério. Sério, porque o animal ele não está habituado na rua. Talvez um dia você possa assistir o DVD O Fulaninho, o cãozinho que ninguém queria. O Yuri está passando no programa dele. A sensação do animal que é abandonado. É pequeno? Dá uns 15 minutos, acho. É mais longo. Por exemplo, abandonar animais. Abandono porque a cadelinha ficou prenha. Abandono porque está velho. Abandono porque está com tumor. Simplesmente abandonam. É verdade, mas eu vejo isso. E nós temos testemunhas, nós temos uma série de material que poderíamos provar que isso aconteceu. E onde nós vamos? Existem políticas públicas para lidar com este problema que eu pessoalmente considero que é um problema social? Essa é uma das lutas dos protetores, porque você vai fazer o boletim de ocorrência. Nem sempre tem o atendimento que deveria ter. Muitas vezes nós ouvimos assim numa delegacia, nós não damos conta do humano.
dar conta do animal. Denúncias de animais passando fome, passando sede, corrente curta. Tudo. O que nós ficamos... Os protetores não têm poder de ir lá. Por exemplo, podemos ter apoio da promotoria pública, que é o Dr. Silvio Couto. Ele não dá conta de tudo. Por que não temos uma delegacia especializada para nós levarmos essas denúncias? Porque não existe nenhuma forma de punição. Por lei deveria existir a punição. Claro. Está aí a lei 9.605, lá no seu artigo 32, é federal. O que fala essa lei? Fala dos maus tratos. Ela fala dos animais domesticados, claro, e que tem pena de 3 meses a 1 ano. Pelos maus tratos. Pelos maus tratos. Quais são os maus tratos que os animais, por exemplo, mais sofrem? Mais sofrem. Abandono. Abandono é incrível. Seja abrindo a porta do seu quarto, do seu carro, perdão. Fazendo o que eu digo, que a gente algumas vezes assiste lá. Abandona, às vezes no próprio terreno da casa, sem comida, no sol, corrente curta. O que nos procuram para denunciar, nós ficamos atados. Por isso que o nosso projeto está direcionado para as castrações, evitando o nascimento de animais que estarão, assim, abandonados. Sujeitos a abandono, maus tratos. Por exemplo, bater, ferir. Batem, maltratam, machucam. Isso nós vemos seguidamente. Atropelar e abandonar, carros que aceleram a sua velocidade porque o animal está ali na frente. Tudo isso nós vamos ver amarrado o animal. Imagine o animal vivendo amarradinho numa corrente curta. Qual o crime que ele cometeu para ficar assim? Então, maus tratos, nós temos uma variedade muito grande, principalmente deixar a cadelinha no cio e ir para a rua, sem guardá-la, sem protegê-la. Eu sempre falo, a cadelinha não tem preservativo, ela não tem informação, ela tem um corpinho sujeito aos hormônios. De forma instintiva. Instintiva, e que deve ser protegida. Assim, os machinhos que vão em busca da cadelinha, eles brigam, eles podem provocar acidentes. Então, uma série de situações que caracterizam maus tratos. Onde entraria nesse processo todo a Sociedade Protetora dos Animais? Como ela pode intervir nesse... A Sociedade Protetora dos Animais deveria ter... Você fala a Sociedade Protetora, são os grupos que trabalham, como o Grupo Fauna, como o nosso, como o SOS Bichinhos, que nós temos aqui, falando em Ponta Grossa. Isso. Como é que ficam esses grupos nessas atuações? Eles são grupos independentes, não é isso? Independentes no sentido financeiro? Não. Você... No sentido de objetivos? Você mais 5 amigas isto definiram começar isto. Sim, mas nós somos amigos, nós nos relacionamos com os outros. Sim, são grupos. Isso. Né? Esta intervenção de vocês diante dessas constatações que vocês fazem. Não existe nada, quer dizer, não existe nenhuma... De uma maior força. Isso. É isso. A cão caminhada ontem, a passeata, demonstrou força. Nós precisamos disso, precisamos nos unir. Por que fomos correndo confeccionar essa camiseta? São os itens que nós lutamos e que o Yuri, através do trabalho dele, da Jerusa, deram oportunidade de uma informação, de uma divulgação da necessidade desses cuidados, contato com nossos políticos para lutarem por leis cada vez e que sejam atendidas. Em Ponta Grossa tem lei
vamos dizer assim, impede, que obriga até a ter uma política pública do poder, política pública de controle da população de animais domesticados. Tem. Mas o que está faltando para fazer valer essa lei? Nós temos a 9.605. O que está faltando para fazer valer? Não tem punição para a criatura que ocasiona, que provoca, que realiza maus tratos. É muito doido isso, né? Porque não tem punição tem. para tantas outras coisas. Para aquilo que foi o promotor que falou. Nós não conseguimos dar delegacia. Não foi o promotor. Aí, às vezes, quando a gente vai fazer o boletim de ocorrência, que é o primeiro ato oficial que nós podíamos fazer, muitas vezes nós temos apoio, outras vezes não. E a fala, algumas vezes, é o que nós não conseguimos resolver. Não, aí o que mais tem resolvido é esse contato, é esse trabalho educativo, sabe? A informação. Exatamente, trabalho educativo. Isso é que nós estamos, no nosso projeto, nós temos o atendimento animal. Junto dele, nós temos o trabalho educativo, ensinando, despertando na pessoa o cuidado. Num simples ato, ela vai buscar o seu animalzinho após uma cirurgia, nós pedimos que leve uma manta, um agasalho, porque o animalzinho, pela anestesia, ele vai sentir frio por mais algum tempo. Claro. E isto nós vamos passando, são cuidados pequenos, mas se a pessoa já tem uma sementinha no seu coração, ela passa para diante. Ela passa para outra família, ela vai passar para outra pessoa que está abandonando um animal e vai formando uma bola de neve. Só que nós estamos trabalhando no silêncio, Nós só sentimos o barulho do animal que vem abanando o rabinho, pulando em você, aquela cadelinha que estava com sarna, com bastante filhotes, hoje ela está bem, ela está lá até fazendo parte na sala. Há pouco tempo, em mês de julho, foi abandonada uma cadelinha perto da rodoviária, isso eu tenho todas as provas comigo, tá? Ela em frente à casa, sentadinha, deitadinha, sem poder entrar. A pessoa pôs para fora porque ela estava prenha. Um dos filhos da pessoa foi buscar auxílio. Aí, primeira coisa para o vizinho, converse com essa criatura. Ela que recolhe a cadelinha, nós vamos ajudar. Daqui 2 meses ajudamos nas adoções. Se ela não pode, nós vamos ajudar com ração. Só que alguém que não precisava financeiramente, ela não queria o animal. Nosso trabalho não é recolher, porque o recolhimento incentiva novos abandonos. Exatamente. Mas essa criatura, daí não pelo projeto, de uma atitude particular. Num sábado à tarde, eu recolhi. Na segunda-feira, ela estava com 6 filhotes. Dali 10 dias, ela amamentou 5 filhotes, mais 8 filhotes de uma pitbull que foi abandonada num terreno baldio e morreu logo depois do parto. Essa cadelinha vira-lata, por alguns dias, estava amamentando 8 mais 5, 13 filhotes. Hoje ela foi adotada, já foi castrada, tem a casinha dela dentro da casa e o lugarzinho dela no sofá para assistir televisão. Quer dizer, e os filhotes, que é amado, não é? Ele todos foram adotados. Mas essa foi uma. Quantas? A semana passada, uma ninhada de 8, ali no Monteiro Lobato, que é uma região de muito abandono. Tem regiões específicas na cidade onde é feito a desova. Olha, que termo doído. Uma outra ninhada de 5 na região do Santa Terezinha, lá na região do centro de eventos. Lá é outro, o contorno leste é outro momento, outro local que abandonam. O que nós poderíamos, Lídia, falar para estas pessoas que abandonam os animais? Porque, na verdade, ela, quando abandona um animal, ela está resolvendo um problema dela.
mas ela está criando um problema muito grande numa perspectiva desse animal solto, do sofrimento a que ele está sujeitando esse animal, porque não se encontra pessoas que entregando a responsabilidade que era dela para outros ou não, porque o animal fica abandonado, né? O que nós poderíamos? Você falou em educação, né? Para essas pessoas, eu acho que só fazer valer a lei. É a punição mesmo, porque o coração está tão endurecido que ela vai precisar de um pouco mais de tempo para entender. Mas aquelas pessoas que não chegaram a realizar um ato desse, elas sim. Aí que nós precisamos levar esclarecimento. A mídia já leva algum conhecimento, a internet também nos dá margem a conhecermos muito. Então nós temos que trabalhar, talvez com aquelas pessoas que ainda não cometeram um ato desse, com as crianças, quando nós com os jovens, educação, com os pais. A criança escuta uma coisa na escola, chega em casa, os pais fazem o contrário. Então é a criança que vai levar uma nova atitude para os pais. Você já pensou, de repente, nesse trabalho, ele podendo ser estendido a palestras nas escolas? Porque a criança, o Proger vive muito isso, né? Nesse trabalho de orientação contra a dependência química, o uso de drogas. Então eles fazem esse trabalho com as crianças. E as crianças muitas vezes, papai, pare de fumar, isso faz mal para a sua saúde, isso é vício. Então a criança começa a ter ela está sendo educada, ela está aprendendo a ter um comportamento até de orientação para a família, de cobrança à família. Se alguma escola que está nos assistindo fica assim impactada, né? Alguma diretora de escola, alguma professora, diz assim, nossa, que trabalho interessante. Se nós pensarmos numa perspectiva de que precisamos educar as pessoas com relação ao cuidado com os animais e a ter esse trabalho assim, de aprender que ela tem mãos que podem ser responsáveis. Como é que seria isso? É possível? Essa diretora poderá contar o Grupo Fauna, eu falando novamente o Grupo Fauna, vai ser um trabalho bonito. Nós podemos ir numa escola, mas é uma gotinha d'água no oceano. Novamente o poder público. Por que não ter um projeto junto à Secretaria de Educação para abranger todas as escolas do município? Mas olha... Novamente, perguntamos, por que não tem? Não sei te dizer. Por isso que trabalhos como o seu e tantos outros núcleos e projetos, né, que têm esse tipo de atitude, são importantes. Nós sabemos disso muito bem. O poder público, ele não cumpre o seu papel por uma série de circunstâncias. Primeiro, porque não há comprometimento com o cidadão. Não há. Não adianta discutir isso. É uma vergonha. Não é Ponta Grossa. É o estado do Paraná. São todos os estados do Brasil. O Brasil em si é uma vergonha. Os políticos, eles vivem em função de fazer aquilo que é importante para eles. Então a política pública, ela não atende à demanda de necessidade em todas as áreas que a sociedade precisa. Isso é um fato. Por isso que a iniciativa privada, ela é muito importante em todos os aspectos. Veja, nós estamos falando de animais e algumas pessoas pensam, mas é um cachorro a menos. Né? As pessoas, elas não têm o mínimo escrúpulos. Eu falava que esse ano, quando teve aquela catástrofe no Rio de Janeiro, eu estava em Teresópolis. Na verdade, eu saí de Teresópolis no dia em que aquela chuva toda começou e foi toda aquela tragédia. E eu não acompanhei as minúcias do que aconteceu até o final. E essa pessoa disse, que coisa horrível. Toda a verba, uma grande quantidade dessa verba foi roubada. Isso. Foi roubada. Eu digo, como é que pessoas têm coragem de lançar mão de um dinheiro
que é para beneficiar pessoas, para evitar catástrofes e tudo mais. Se nós estamos falando de pessoas, você imagina o que um monte de gente fala a respeito de cuidar de animais, que bem cuidados não representarão o problema social que muitas vezes representa. Tem o problema das zoonoses, né? Claro, das zoonoses, exatamente. Então o poder público não cumpre o seu papel. Na maioria das vezes, a população, exatamente por essa perspectiva, né, de ações, de atitudes individuais, vão somando esforços em benefício daquilo que a sociedade precisa. E não adianta nós esperarmos. O Guilherme, ele está aqui conosco, ele tem o grupo A Gente Cobra, o grupo participou do Cão Minhada, não é isso? Isso. Eu acompanhei pelo Facebook o andamento disso, mas esta é uma ação popular. Né? Então é muito interessante poder perceber assim as ações populares e o seu resultado na sociedade. Então tem que se pensar numa perspectiva educacional com relação ao cuidados e ao bem tratar os animais, e que isso pudesse representar nas escolas palestras. Eu trouxe um grupo outro dia, exatamente, encontros da mesma forma que se faz para doenças sexualmente transmissíveis, que se faz para uso e abuso de drogas. Isso. Então podemos pensar, já estou aqui criando mais uma atribuição para o projeto Mãos Responsáveis, que é, quem sabe, fazer palestras em escolas para que essas crianças pensem, mesmo que elas vejam que os seus pais fazem, elas possam crescer com esta forma de pensar diferenciada, que as farão não abandonarem os animais, não maltratarem os animais, entenderem a importância da adoção, da castração como cidadania. Isso. Então esse processo de educação, ele seria um processo gradativo de conscientização. Podemos falar isso? Pode. E nós falamos assim nas pessoas que abandonam, mas dia a dia com o nosso projeto, lembrar daquilo que os semelhantes se atraem, não é? Nós estamos cada vez conhecendo um maior número de pessoas protetoras. No nosso projeto, tem pessoas da cidade de Palmeira. Vem trazer animais aqui. Animaizinhos que vêm da cidade de Castro, através da pessoa protetora. Essa pessoa vem, quando você diz, vem de Palmeiras, vem de Castro. Vem para trazer, porque nós para receber o cuidado, é isso? Traz para castrar. Porque lá também tem um animal abandonado. Então você veja, aos poucos nós vamos conhecendo cada vez mais, e é um grande número de pessoas que gostam de animais, que cuidam, que alimentam, que colocam água ali na calçada. Agora vem o verão. Por que o animalzinho não merece uma água limpa? E são pequenos gestos. Você ouve muitas vezes, talvez você já tenha ouvido isso. Um dia eu queria ganhar na loteria. Eu ia comprar um terreno bem grande e levar os animais para lá. Tomara que você nunca seja sorteada. Mas por quê? Não? Vai incentivar o abandono. Não procure aquilo que está longe de você para fazer alguma coisa. Nós não estamos agora, com toda essa promoção na cidade, um gesto de amor, reunindo religiões. Por que não vamos ter um gesto de amor para o animalzinho que está na rua? E oferecendo água, uma ração, um tratamento, buscando uma nova família para eles, conversando com aquela família que de repente deixa seu animal solto. Você sempre vê animaizinhos com coleirinhas, sinal que eles saem passear, depois voltam. Por que não ter pequenos gestos de amor? Por que não pensar agora no Natal em fazer algo em benefício dos animais? Por que não pode ser padrinho de uma castração? Por que não pode atender um animal abandonado, procurando a castração para ele? Falando com o seu vizinho, olha, seu animal está preso ali, olha, isso não é bom, vamos soltar, conversar.
Esse tem sido o meio mais adequado para nós conseguirmos alguma coisa. Lúria, eu não sei se eu não tenho muito tempo de assistir televisão, mas há um tempo atrás eu assisti um programa, eu não sei se é uma série, nos Estados Unidos, ou se isso é fato, de que se eu vejo um animal em condição de maus tratos, eu faço uma denúncia. Isso. E eu não sei como é que a gente poderia chamar, né, essa guarda. Tem as sociedades protetoras, mas tem o poder de polícia junto. Exato. Que vai junto. Isso. Isso acontece, isso é real, isso não é seriado, é isso que nós queríamos. É claro que, mas não aqui no Brasil. Exatamente. Então, eu lembro de ter lutamos. assistido a respeito de um animal que estava sendo maltratado e vimos essa polícia chegar lá. Isso. Né? E a colaboração dos protetores, do veterinário, já observou isso? As sociedades protetoras vão colaborar também. O que você... Eu perguntei sobre a Sociedade Protetora dos Animais. Essa sociedade existe? A gente ouve falar, Sociedade Protetora dos Animais, quer isso, quer aquilo. Existe essa sociedade ou você falou de grupos? Eu fiquei meio no ar com isso. Não, existem os grupos, muitos, a maioria com os mesmos objetivos. Não, mas e quando você tem uma causa maior pela internet, você pode observar os pedidos de apoio, então, de não reivindicação. Existe essa instituição. Não é uma, são vários grupos protetores. Não, então, quando eu escuto falar, a Sociedade Protetora dos Animais não quer que os animais sejam castrados ou sejam abandonados, quer oferecer castração. Então, não é uma instituição com a finalidade, porque lá em Curitiba a gente ouve muito, eu até não vi isso.